Bíblia, Hebreus capítulo 12. A corrida da perseverança. Se tem algo que é difícil, é perseverar, né? Alguém já disse que nós somos muito bons em iniciativas, nós somos mais ou menos em continuativas e terríveis em acabativas. Está entendendo? Por mais que isso nem seja português, mas a verdade é, muitas vezes nós somos muito bons em começar uma obra. Vou fazer a casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, no meio do caminho, na continuativa, nós frouxamos. Deixa o banheiro desse jeito mesmo. Depois eu continuo a pintura, fica pela metade da parede. Depois eu faço isso e faço aquilo, né? E aí chega no final, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquela obra está inacabada. E muitas das vezes a nossa vida é assim. Nós somos muito bons para começar. Eu aceitei a Jesus, eu estou firme na igreja. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu vou esfriando, enfraquecendo, parando aos poucos. E eu começo a retroceder e muitos param de vez. Aí fala assim, eu até gostava de ser crente, eu até gostava de estar na igreja, mas eu não sei o que foi acontecendo, eu fui me rendendo nas novelas, eu fui ficando preso na série da Netflix, e aí acabou que eu desanimei e parei. Foram as situações adversas que vieram e me pararam. E agora o escritor aos Hebreus, ele traz uma orientação a cada um de nós. Hebreus capítulo 12, versos 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço do pecado que de tão perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Se você for olhar, Jesus, ele tinha uma alegria proposta, ele tinha os céus diante dele, mas ele trocou os céus para aguentar a dor da cruz, por mim e por você. E assim como o escritor ele disse, para que vocês considerem aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, para que você não desfaleça, para que você não pare na caminhada, para que você não desista no meio do caminho. Jesus, ele foi o maior exemplo para que você não parasse. Jesus falou, eu vou até o fim, eu entrego a minha vida na cruz, eu morro na pior morte possível, para que você possa continuar, para que você possa ser salvo, para que você possa ser transformado. Aleluia. E quando nós olhamos a esse texto, eu consigo me lembrar dos jogos, né, que eram populares em Roma, na Grécia Antiga, né, e a cultura grega, ela tinha muito desses jogos que eram praticados, onde eles tinham no Coliseu ou nos anfiteatros. Eita glória! Aleluia! Voltar. Maravilha, então fica todo mundo quietinho aí, pelo amor. Né? Então muitas das vezes, né, nos anfiteatros espalhados por todos os lugares, haviam lá as competições, corridas de carroça, lutas, né, e tantos outros, né, arremesso de dardos, lançamento de flechas, existiam disputas. E para que nós possamos entender o que o autor está dizendo, na verdade ele está querendo dizer que ele é quase que um treinador para nós. Ele está dizendo assim, é um treinador instruindo um atleta numa competição, para que nós
prosseguir no bom desempenho da vida. Aqui, o escritor está dizendo que nós precisamos perseverar na corrida que Deus nos colocou para viver. Essa corrida da vida, essa corrida das situações adversas que enfrentamos todo dia. Como eu falei, muitas vezes somos bons em começar algo, mas no meio do caminho paramos. Somos bons em começar algo, mas no meio do caminho começamos a esfriar e desistimos. Aí o autor está dando uma instrução, dizendo assim: ei, vocês precisam continuar essa corrida, para que vocês possam ir bem no meio de todas as coisas. E uma delas é na família. Nós precisamos pegar, garotinhos, criançada, se vocês ficarem falando, eu vou fazer uma salinha lá na rua para vocês. Tá? Então o que acontece? Para que nós possamos desempenhar bem na nossa família, nós precisamos entender, é necessário perseverar. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez eu vi um casal feliz. Nós vamos casar. Não é o pastor, eu era o membro da igreja. Pastor, nós vamos casar. Chegaram com o pastor falando que ia casar. Casaram. Na lua de mel ligaram para o pastor: pastor, estamos separando. Casaram, na lua de mel já estava separando. E muitas das vezes você vê que algumas pessoas, alguns casamentos, eles estão se desfazendo por nada, por coisas supérfluas, por situações mínimas. E nós não entendemos que nós precisamos perseverar diante de algumas adversidades. É claro que existem coisas e coisas, existem situações e situações, mas é como eu estou dizendo, o primeiro desentendimento que o casal teve na lua de mel: pastor, nós vamos separar, eu não quero mais essa mulher, eu não quero mais esse homem. E aquela confusão, uma briga, queria que o pastor saísse de Petrópolis e fosse a Cabo Frio para separar a confusão. E aí a gente fica assim: meu Deus, como pode a pessoa não conseguir perseverar? Como pode a pessoa tomar uma decisão tão forte de se casar e em menos de uma semana querer retroceder? Muitas das vezes é no trabalho. Tantas pessoas você vê que elas começam a corrida do trabalho. Eu quero um trabalho, eu quero um emprego. Um dia o rapaz trabalhou na empresa. Um dia ele falou: isso aqui é coisa de maluco, eu não trabalho aqui de jeito nenhum. Pediu as contas. Um dia. Eu falei: meu Deus, sabe o que é o cara trabalhar um dia e desistir, pedir as contas? Tantas pessoas são assim. Tantas pessoas não conseguem perseverar e falar assim: peraí, talvez foi o primeiro dia, foi o dia da dificuldade, eu ainda não aprendi as coisas, eu ainda não passei por essa situação, mas eu preciso entender que dia após dia eu vou enfrentar uma situação para que eu possa alcançar algo maior ou algo melhor, ou facilitar as coisas no trabalho. A mesma coisa são com os amigos, a mesma coisa são nos nossos investimentos, na nossa vida financeira. Muitas vezes você passa por situações adversas na hora que você está investindo em algo, na hora que você está tentando um negócio, e aí na primeira crise você quer saber: eu não vou fazer mais nada, eu não vou trabalhar mais não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí acaba desistindo. E como eu disse, eu acho que o principal de todas as coisas, que é o mais importante delas, porque às vezes você desiste disso, você desiste daquilo, e você desiste daquilo, mas uma coisa que você não pode é desistir da sua vida com Deus. Independente das situações adversas que você passar, independente das fraquezas do dia a dia, independente dos obstáculos que vêm, porque muitos obstáculos eles vão vir tentando te parar, muitos obstáculos eles vão vir tentando paralisar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, aquilo que Deus tem para fazer no seu ministério. E é por isso que o escritor aos Hebreus ele está dizendo: ei, vocês precisam correr e perseverar, correr e alcançar aquela vida proposta pelo Senhor. E aí eu te pergunto, ou você me pergunta: pastor, quais são esses obstáculos? E o primeiro lugar, eu acredito que o obstáculo é o cansaço. E quem luta, sabe que 3 minutos no ringue
luta, 3 minutos de sparring. É um negócio que é difícil. Pensa no negócio. Você fala assim, estou treinando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, estou treinando há 1 ano. E aí você vai lutar por 3 minutos. Pensa no negócio que você perde o fôlego. Pensa no negócio que você fica desesperado. Está entendendo? Você fala, rapaz, foram 3 minutos, parece que eu corri meia maratona. Parece que eu estou há 2 dias lutando. E a verdade é, a nossa vida cristã é assim. Muitas das vezes, e muitas pessoas, elas estão cansadas. Por quê? Porque elas estão lutando há muito tempo e não conseguiram o resultado desejado. Muitas das vezes você fala assim, poxa, mas Deus tem um chamado na minha vida. Deus falou que eu seria um pastor. Deus falou que eu teria um ministério assim. Deus falou que eu alcançaria aquilo. Mas aí você fala, poxa, não está dando certo. E aí você começa a ficar cansado porque você fala, mas eu tentei várias vezes, eu bati a cara aqui, eu tentei ali, eu tentei lá. Parece que você está lutando e não chega a lugar algum. A verdade é, muitas das vezes o cansaço é um dos obstáculos que você vai ter que vencer para você poder alcançar aquilo que Deus preparou para você. O cansaço é algo que você vai ter que vencer para que você possa suportar a corrida da perseverança e chegar aonde o Senhor te confiou para estar. Por que o cansaço muitas das vezes ele te para? Porque muitas das vezes as pessoas não renovam as suas forças no Senhor. Olha o que Isaías diz, Isaías 40, 29. O Senhor dá força ao cansado e multiplica a força dos que não têm vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como asas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós nos espelhamos em algumas coisas, no nosso braço, na nossa força, nos nossos entendimentos. Ah, mas eu estudei tanto, mas eu prego tão bem, mas eu oro tanto tempo. E nós esquecemos muitas das vezes que muitas das vezes é só religiosidade. Eu oro porque eu sou um religioso, eu prego tão bem porque eu sou um religioso, eu estudo a Bíblia muitas das vezes porque eu sou um religioso. Muitas das vezes nós queremos trabalhar para Jesus no momento em que Ele está dizendo assim, eu quero a intimidade contigo. No momento em que Ele está dizendo, ei, filho, filha, eu quero viver contigo do meu lado. E muitas das vezes você está achando que isso é um trabalho, está entendendo? E aí aquilo te cansa. A obra te cansa, a obra te mata, a situação ela acaba te fazendo infartar. Por quê? Porque você acreditou que tinha um chamado, transformou aquele chamado em uma obrigação e esqueceu de ter intimidade com Deus. Mas na hora que você fala assim, eu confio no Senhor, Ele vem com uma promessa sobre a sua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como asas, como de águia. Em segundo lugar, quando parece não ter sentido. Já viu que muitas das vezes as coisas que Deus fala sobre nós parecem não ter sentido? Porque Deus ele te promete uma coisa e aí do nada Ele te dá uma direção. Você começa naquela direção e o caminho fica tortuoso e o caminho fica completamente diferente. Aí vem aqueles pensamentos que brotam dizendo, ei, você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por todas essas coisas. Isso não pode ser de Deus. Isso não pode estar vindo de Deus. Na última semana eu falei sobre José. E quando você lembra de José, você vê o percurso que ele passou, as situações que ele passou, porque ele teve um sonho. Porque Deus falou, você vai alcançar a grandeza. Ei, você vai chegar lá. Mas Deus não mostrou para ele o caminho. Talvez ele pudesse parar no primeiro caminho e falar assim, me venderam como escravo. Eu vou abandonar Deus porque Deus me prometeu uma coisa e agora eu estou vendo outra. Ei, Deus falou uma coisa e agora eu estou na prisão. Mas todo o tempo ele falava assim, eu sirvo um Deus. O Deus que eu sirvo, Ele revela sonhos. O Deus que eu sirvo, Ele realiza sonhos. Aleluia! Não importa onde você esteja, não importa em qual passo do caminho você esteja, continue entendendo, por mais que o caminho pareça ser tortuoso, por mais que o caminho pareça ser dificultoso,
Ei, os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são mais altos, são mais fortes, são mais largos do que os seus. Muitas vezes você não está entendendo a caminhada, mas continue crendo nele, acreditando que ele pode e irá fazer muito além do que você imagina. Aleluia! Parece sem sentido. Naamã recebeu a palavra de uma menina, e ele vai até o profeta. Aí o profeta fala para ele assim: mergulha 7 vezes naquele rio sujo. Parece não ter sentido. Deus, ele te deu uma direção, e na hora você fala assim: poxa Deus, mas era muito mais fácil aqui. Ei, mas lá na minha cidade, lá no meu bairro, ei, do jeito que eu sei, era muito melhor, Deus. Muitas das vezes nós questionamos o que Deus passou para nós, a orientação que Deus nos deu. E aí a gente fica assim: Deus, mas era muito mais fácil aqui, era muito mais fácil assim. Naamã questionou o profeta, Naamã questionou a vontade de Deus. Ei, tem rios muito mais limpos lá. É como eu estou dizendo, parece não ter sentido, mas se Deus falou mergulha, mergulha. Se Deus falou 7 vezes, 7 vezes. Se Deus falou 10 vezes, 10 vezes. Se Deus falou 10 vezes, 10 vezes. Mas continue ouvindo e seguindo a orientação do Senhor, mesmo que muitas das vezes pareça não ter sentido. Vocês vão vencer, vocês vão alcançar as muralhas intransponíveis, elas vão cair, mas vocês vão ter que rodear por 7 vezes. Por 7 vezes. Qual o sentido? Vamos furar o chão enquanto estamos rodeando? Não. Vocês só vão rodear por 7 vezes. Em silêncio, sem falar nada. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós queremos falar a hora que não é para falar. Muitas das vezes nós queremos cavar a hora que não é para cavar. Muitas das vezes nós queremos fazer a hora que não é para fazer. E Deus está falando: só continue em silêncio, fazendo aquilo que eu te mandei fazer. Aleluia! 7 vezes. Senhor, mas não tem sentido. Parece ridículo rodear a cidade por 7 vezes. Por mais que você não entenda, por mais que os teus olhos não vejam de acordo com o que Deus está dizendo, continue fazendo o que Ele diz. Eu vejo o exemplo de Jairo, quando a pessoa fala para ela assim: não perturbes mais o mestre. A filha de Jairo estava morta. Ele veio até Jesus e: Jesus, vamos lá, minha filha está doente. Olharam para ele e falaram assim: não adianta mais não. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Não precisa mais perturbar o mestre, porque já morreu, já acabou, já faliu. Ei, e talvez você não esteja entendendo. Talvez essa seja a palavra que deram sobre o teu filho. Talvez seja essa a palavra que deram sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Talvez seja essa a palavra que deram sobre a tua vida, dizendo: ei, não tem mais jeito, não tem mais solução, você não vai avançar mais. E aí, quando a gente dá ouvidos ao que os homens falam, quando a gente dá ouvido ao que as pessoas falam e para de ouvir o que Jesus fala, o que Deus fala sobre a nossa vida, a gente não consegue ver o milagre. Imagina se Jairo olha para os homens dele de confiança e fala assim: é verdade, a menina já morreu, não preciso mais de Jesus. A filha não ia ressuscitar. Está entendendo? Então, muitas das vezes, a gente ouve quem não é para ouvir. Ouça apenas a voz de Deus. Ouça apenas aquilo que Ele falou para você. Continue focado no que Ele disse. Em terceiro lugar, é ser influenciado por um exemplo de pessoas que desistiram. Pensa num negócio que a gente mais vê. O cidadão desistiu. O cidadão parou, eu também vou parar. O cidadão fez, aí eu vou retroceder igual o outro. Está entendendo? Tantas pessoas param e outras são paralisadas por ele. Então não siga o exemplo das pessoas que desistiram. Em quem você está se espelhando? Onde estão os seus olhos? Existem cegos que estão seguindo outros cegos, né? Essa semana eu ouvi uma frase
O crente acorda às 5 horas da manhã agora. São 4h48 da manhã para ouvir o coach falar. Para ouvir não sei quem fazer não sei o quê. Tem que ser exatamente às 3h37. Tem que ser exatamente às 4h48. Aí o crente agora está nessa. Eu vou seguir o coach que está falando isso. Porque ele tem a vitória financeira. Porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Aí na hora da dificuldade, ai pastor. Mas na hora de ouvir a palavra do pastor, na hora de chegar e falar assim, vou acordar mais cedo, vou ler a Bíblia, ei, vou anotar a pregação do pastor e vou estudar o que ele falou. Não, eu posso. O meu pastor não é um coach famoso, mas aí às 4h48 eu preciso acordar para ouvir não sei quem. Está entendendo? E aí na hora da dificuldade não tem como ligar para o coach. Na hora da situação difícil é o pastor que tem que ir lá e socorrer. Está entendendo? Então, ei, preste atenção em quem estão focados os seus olhos. Preste atenção nos exemplos que você está seguindo, porque alguns exemplos vão te fazer parar, retroceder, e você vai acabar se perdendo. São pessoas que estão seguindo pessoas que desistiram. Ora, Mateus capítulo 15, verso 14. Se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. Precisamos atentar para os corredores que nos antecederam. Hebreus ele vai falar sobre os heróis da fé. Por mais que muitas das vezes essa corrida ela pareça ser difícil, por mais que muitas das vezes aquilo que Deus prometeu pareça não estar acontecendo, se você olhar para a galeria da fé, ou se você olhar para pessoas que vieram antes de você, que elas dão testemunho, rapaz, no início do ministério foi difícil, no início a minha caminhada com Jesus foi difícil, eu caía, eu voltava, e eu ia para as drogas de novo, e daqui a pouco eu tentava de novo, e aí eu me perdi de novo, e aí eu tive problema de novo. Mas a verdade é, quando nós olhamos para pessoas que conseguiram vencer, quando nós olhamos para aquela galeria e falamos assim, rapaz, fulano estava perdido, ciclano estava completamente destruído, mas agora, meu irmão, ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus, agora é mulher de oração, ei, agora aquela casa está restituída, ei, agora aquele ministério está acontecendo, ei, por nós que muitas vezes falam assim, eu estou pregando para um ou dois, eu estou com dificuldade, a minha célula não está andando, eu estou com dificuldade, as coisas não estão acontecendo, ei, pare e comece a olhar para a galeria daqueles que iniciaram lá atrás. Homens fracos, simples, pobres, homens que sofreram, que passaram por diversas situações, mas não desistiram. E se eles não desistiram e conseguiram alcançar, você também vai alcançar. Aleluia! Você achar que talvez não vai mais aguentar, é outro obstáculo que você tem. Porque muitas das vezes, né, é como eu digo não, a Bíblia diz, assim como o homem pensa no seu coração, que é a cabeça, que é a mente, assim como o homem pensa no seu coração, mente. Valentina está ligada, né, Valente? A mente. Assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Assim como o homem, ele acredita, eu sou fraco, eu não sou nada, eu não sou isso, eu não sou aquilo, assim ele é. Eu sou um derrotado, começa a ser um derrotado. Então, muitas das vezes nós achamos que não vamos mais aguentar. Ei, não vai dar, não vou conseguir, né? Para quem malha, sabe que eles têm um famoso... Esqueci o nome do negócio que eles falam, até a falha. Malha até falhar. Eu fui malhar com um grandão. O nome do cidadão é Rodrigão. Aí a gente chama ele de grandão. Pica comigo, grande. Aí, não, vai malhar comigo hoje. Eu falei, rapaz, vou. Aí, tá lá o negócio fazendo tríceps. Ele pensa no negócio pequeno. Ele, não, tá fazendo muito rápido, devagar. Eu falei, é 10? Ele, não, vai embora. Depois já tá 18. Ele, não, vai embora. Até falhar. Aí na hora que tu acha que falhou, tu tá assim, que tá doendo. Aí ele vem, bota a mão, vai embora, que dá mais. Tá entendendo? Começa a arder tudo, queimar tudo. E até a falha.
Entendeu? Por mais que esteja doendo, por mais que esteja queimando, por mais que você fale assim, rapaz, Senhor, está difícil. Mas eu não desisto. Mas eu não paro. Mas eu não retrocedo. Está entendendo? A nossa vida ela precisa ser guiada por isso. Ir até a falha. No momento que falhar de verdade, tu morre lá pro céu. Está entendendo? Tem que ser assim. Agora morri, mas fui salvo. Fui com Jesus. Eu não posso parar na primeira dorzinha. Eu não posso parar na hora que está começando a queimar. Eu preciso falar, Deus, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Está entendendo? Olha o que Provérbios 24, 10 fala. Se te mostrares fraco ou frouxo no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se você se mostrar fraco no meio da dificuldade, é porque a tua força é pequena. Mas se você se mostrar forte no meio da situação, Deus vai falar assim, tu aguenta mais. Eu tenho certeza que você pode ir mais além. E você terá uma recompensa ainda maior. Você alcançará coisas ainda maiores. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A glória. Você precisa dizer a você mesmo que você vai aguentar a pressão. Fala, Aleluia. eu vou aguentar a pressão. Eu vou aguentar a pressão. Fala de novo, eu vou aguentar a pressão. Eu vou aguentar a pressão. Agora diga para o teu irmão assim, ó, desistir não é opção. Desistir não é opção. Mais uma vez. Desistir não é opção. As pessoas acham que é muito mais fácil desistir do que continuar tentando. Tá entendendo? Nós somos assim, quer saber? Deixa pra lá. Vou abandonar tudo. Vou fechar as portas. E não vou. É muito mais fácil desistir. Aí chega lá na frente, bate aquele arrependimento, não tem mais como voltar atrás. Então continue, né? Mantenha os olhos na linha de chegada. Os atletas cristãos devem evitar todo tipo de distração e manter os olhos fixos em Jesus, imaginando em pé ao lado da linha de chegada. Pense bem naquele que suportou a cruz, que é a oposição dos pecados contra si mesmo, para que você também não desanime. Os nossos olhos estiverem em Jesus e não falta muito assim, vou te falar. Se os nossos olhos estiverem em Jesus e não nas situações, e não nos irmãos, e não nos obstáculos, aí a gente alcança. Sabe por quê? Lembra de Pedro? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. O mar está agitado. Os discípulos estão completamente desesperados. Ei, tem onda para tudo quanto é lado. Já gritaram, parece um fantasma andando sobre as águas. E Jesus diz, sou eu. Aí Pedro olha e fala assim, Aleluia. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus vem. Aí Pedro começa. Mas, reparando Pedro no vento, tirando Pedro dos olhos do alvo, tirando Pedro dos olhos de Jesus, tirando Pedro, né, os olhos do que ele tinha que ser guiado. Quando ele começou a olhar para o irmão do lado, quando ele começou a olhar para as ondas, quando ele começou a olhar para as tempestades, do nada ele começa a afundar. Sabe o que acontece? Nós somos assim. Nós estamos muito bem na caminhada com Jesus, mas aí a gente começa a olhar, o irmãozinho fez isso, o irmão fez aquilo. Nós somos assim. Nós começamos a falar algumas situações que não deveríamos nos meter, e isso faz com que a gente falhe na fé, com que a gente comece a afundar. Então mantenha os seus olhos na linha de chegada. Agora a pergunta é, o que fazer para correr bem essa perseverança? Se inspire em bons exemplos. Se eu quero preservar o meu chamado em Deus para a minha vida, eu não posso me espelhar em alguém que cedeu às pressões, às lutas, né, e abandonou o seu chamado. As pessoas que abandonaram, que saíram da igreja, aí a gente fica lá, mas eu não vou seguir não sei quem, e que eu vou fazer isso, porque o outro
perseverar no seu chamado, se você quer continuar vivendo os planos e os projetos de Deus, fique os seus olhos no Senhor. Ei, não olhe para aqueles que desistiram, não ouça aqueles que desistiram, continue ouvindo o que Deus falou, né? Na sua vida, né? No seu chamado, na sua vida ministerial, na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida financeira, seja onde quer que você esteja focando, você precisa olhar para pessoas que perseveraram e venceram, pessoas que perseveraram e alcançaram aquilo que Deus tinha para elas. Porque qualquer probleminha, acabou. Qualquer dificuldade, vou largar o trabalho. Eu não quero mais saber disso aqui. Qualquer dificuldade financeira vai ser assim e vai ser assado. Está entendendo? E muitas das vezes a nossa boca é que destrói tudo. Eu ouvi essa manhã o testemunho de uma mulher. Ela estava falando assim: todo dia eu falava com meu marido, pega a escova, você escovou o dente, seca a escova e bota no armário. Pega a escova, seca a escova e bota no armário. Ela todo dia briga, todo dia falava. Aí um dia ela falou assim, aquele dia eu fiquei revoltado. Vi a escova lá de novo, eu falei assim, quer saber? Eu não vou colocar no lugar. Na hora que ele chegar, eu vou arrumar um barraco, eu vou arrumar uma confusão, e aí eu vou gritar com ele, hoje ele vai aprender. Do nada aquela mulher olhou e falou assim, quer saber? Tirou uma foto, mandou para ele no WhatsApp e falou assim, eu te amo mesmo assim. Aí ela falou que ele riu, ela riu e a situação passou. Ela falou que depois disso, nunca mais ele deixou a escova jogada. Aleluia! Ela falou assim, eu aprendi que eu estava brigando todos os dias. Aquele dia eu ia destruir o meu casamento e o meu relacionamento. Mas por causa que eu, ao invés de usar a minha boca para amaldiçoar, eu falei, eu te amo mesmo assim. Nunca mais o homem deixou a escova jogada. Aleluia! Tá certo que é um caso raro, mas, tá entendendo? É o poder da palavra, é o poder da boca, é o poder que nós temos de profetizar sobre a nossa vida, de profetizar sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento. Aí muitas das vezes a gente fala assim, esse moleque é uma praga, esse filho não presta, isso vai virar bandido. E aí a própria mãe lançando palavras de maldição sobre o filho. É a própria mulher lançando palavras de maldição sobre o marido. É o marido lançando palavras de maldição sobre a esposa. Está entendendo? Então tome cuidado com como a sua boca está profetizando, o que a sua boca está profetizando. Lembre-se do que você não está sozinho. Aleluia! Eu sei que não estou só. Por muitas vezes parece que eu estou caminhando sozinho, gritando socorro e ninguém me ouve. Mas você não está só. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Olha que lindo. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa deles, os inimigos. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Aleluia! O Senhor está contigo. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho das dificuldades, não importa as situações que venham contra você. O Senhor está contigo. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar só. Você vai chegar do outro lado. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Né? Hebreus ele vai falar que nós fomos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E nós precisamos entender uma coisa muito importante sobre isso. Estar rodeado de uma nuvem de testemunhas significa que tem gente que só está de pé por causa de você. Tem gente que não desiste porque olha para você. Aleluia! Rapaz, essa mulher passa por tanta situação, esse homem passa por tanta situação, mas ele não desistiu de servir a Deus. Ele continua firme e forte. Aleluia! Aí na hora que eu vou desistir, eu olho, poxa, nossa, se ela não desistiu, se ele não desistiu, aí a pessoa olha para você. Então, você está rodeado de pessoas que elas estão olhando
para você, para o tamanho da sua fé, para o quanto você é fiel ao Senhor, né? E a pessoa fala assim: eu não vou parar por causa dela. E você precisa entender outra coisa muito importante. Você tem que falar assim: ei, tantas pessoas se espelharam em mim. Eu já passei por 300.000 coisas. Eu passei por diversas dificuldades, por diversas situações. Porém, se eu parar hoje, a minha família inteira para. Ei, se eu parar hoje, existem vários jovens que estão atrás de mim me seguindo. Se eu parar hoje, existem casamentos que podem ser destruídos. Por quê? Porque aquelas pessoas se espelham em mim. Ei, se eu separar hoje, ei, aquele casamento lá que a pessoa se inspira tanto em nós, pode falar assim: ah, quer saber, se eles que eram, né, o meu casal exemplo fizeram, quer saber, vou desistir também. Está entendendo? Então você é rodeado por diversas nuvens de testemunhos. E em todo o tempo, as pessoas estão olhando para você. Então não desista facilmente. Não desista facilmente. Os anjos estão trabalhando em nosso favor. Salmo 34 diz que... Diz Salmo 34. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livram. Invertido, mas é isso, né? Aqueles que temem o Senhor, os anjos acampam ao redor e os livram. É quase isso, tá? Mas os anjos do Senhor, eles acampam ao redor dos que temem o Senhor e dá livramento a eles. Aleluia! Tá entendendo? A verdade é essa. Nós muitas das vezes achamos que não tem ninguém por nós, mas a própria palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós, e os anjos dele acampam ao nosso redor. Satanás ao derredor, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, 50.000 à tua esquerda. Eu não sei quantos vão cair, eu sei que você vai permanecer de pé. Eu sei que você vai continuar vivendo os planos e os projetos do Senhor. Ei, o Senhor está trabalhando ao teu favor. Em nome de Jesus. O Deus que concede perseverança e ânimo lhes dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Fala, espírito de unidade. Espírito de unidade. Unidade. O que a gente precisa muitas das vezes é estar unido com os nossos irmãos. Aleluia. Vou entrar na igreja, vou sair, não falo com ninguém. Eu sou um bonzão. Eu não preciso de ninguém. Misericórdia. Mas aí a palavra vem dizer que Deus te conceda perseverança, ânimo, e lhes dê um espírito de unidade. Que você seja um com o seu irmão, aquele que vai levantar ele no momento de dificuldade dele. Aleluia. E aquele que vai pedir ajuda também no momento da sua dificuldade. Romanos capítulo 15, verso 5, se você quiser anotar. Decida não escutar a voz do inimigo. Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao cão. O inimigo vai ficar falando em sua mente que você tem que desistir, mas você não pode absorver isso. Não tem nada a ver, é só um culto. Não tem nada a ver, fique em casa hoje. Não tem nada a ver, faz isso, faz aquilo. Não tem nada a ver, vai ser só uma vezinha. Ninguém vai descobrir. Aí a gente começa a ouvir a voz de Satanás, e aí a gente começa pelo nada a ver, no nada a ver, no nada a ver, até que a gente é completamente destruído. Então decida não escutar a voz do inimigo que grita em sua mente. Foque o seu olhar em Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Foca o seu olhar em Jesus e não nos problemas. Foi o que eu acabei de falar. Pedro ele só afundou porque ele estava focando no vento, focando no problema, ao invés de continuar ouvindo a voz daquele que o chamou, ouvindo o chamado dele para a vida dele. Por isso desistiu. E muitas das vezes você só está parando porque a hora de adorar, na hora de se entregar a ele, você está assim: hoje eu não vou louvar, não
consegui parar aquela conta. Hoje eu não vou fazer não. Tá dando errado aqui, tá dando errado ali. E Deus está falando assim, adorar. Eu não sei a letra, mas é Adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. adorar a Deus acima de tudo, adorar a Deus no dia de luta, adorar a Deus no dia das dificuldades, no dia das situações, não chocolate aí. Aleluia. Então, não foque o seu olhar nos problemas, foque o seu olhar em Jesus. Foque o seu olhar em Jesus e não nas pessoas. Mas o fulano me olhou torto na igreja. Por que isso? Gente, quanta gente eu já vi parar por causa disso. Graças a Deus aqui não tem essa parada. Aleluia. Mas já vi cada situação. Focar o olhar em Jesus significa orar mais e questionar menos. O povo rodou 40 anos no deserto por causa de murmurar. 40 anos no deserto. Morreram no deserto. Não alcançaram a terra prometida por causa de murmurar. Está entendendo? Às vezes Deus quer te colocar no lugar prometido, mas você reclama tanto, você fala tanto mal das outras pessoas, e aí você só continua dando voltas e voltas e voltas, vai morrer e não vai alcançar o que Deus tem para a tua vida. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 2. E em quinto lugar, para terminar, suporte com ânimo até chegar ao seu tempo de glória. Suportou a cruz até se assentar-se à direita do trono de Deus. Essa semana uma menina me perguntou: por que Jesus morreu? Interessante a pergunta dela. E ela falou assim: mas ele não tinha poder? Ele não podia matar todo mundo? Tu não falou que ele tinha poder? A gente envelhece e morre. Mas ela falou assim: por que Jesus morreu? Se ele era todo poderoso. Eu falei: por causa de mim e de você. Ela: mas assim, como assim por causa de mim e de você? Eu falei: porque se ele tivesse matado todo mundo e falado assim: eu não vou na cruz, ele não pagaria o preço do meu pecado, do seu pecado. Porque na verdade aquela cruz era para nós estávamos condenados à morte, nós estávamos condenados ao inferno, à morte eterna. Mas Jesus um dia foi parar na cruz, suportou a cruz, não desistiu por mim e por você. Para que nós pudéssemos ter uma esperança de um dia estar diante dele para todo o sempre, e eternamente diante dele. Está entendendo? Então, nós estamos numa corrida e o nosso alvo é a salvação. Jesus, ele não desistiu da cruz. Ele poderia simplesmente ter desistido e não morrido por mim e por você, paralisado e dizer: eu não vou morrer por eles, eu não vou morrer por essa humanidade, eu não vou morrer por Hitler. Eu sei o que ele vai fazer, mas ele não pensou só em um, em outro. Ele pensou em toda a humanidade. Ele pensou em mim e você. Ele falou: eu não posso desistir por causa dele, eu não posso desistir por causa dela, né? A verdade é que na corrida da salvação nós precisamos muitas das vezes mirar no alvo certo, mirar no lugar certo. Porque, como eu disse, muitas das vezes nós miramos nas pessoas que desistiram, nós miramos nas pessoas que pararam, mas nós precisamos ter um alvo, que é Cristo. Mas na corrida, né, nós temos um alvo, é Cristo. Mas no meio do caminho os obstáculos vêm, no meio do caminho as situações adversas elas vêm. Só que aí a gente tem que fazer no dia, não é como no dia que eu fui correr. Faz uns 5 anos que eu não corro. Amém? Glória a Deus. Faz uns 5 anos que
eu não corro, mas no dia que eu fui correr, fui para Larão, falei, vou correr daqui do início até lá na delegacia. Rapaz, na primeira curva da Barão eu já estava cansado, quase morrendo, botando a língua para fora. Falei, rapaz, vou parar. Aí eu olhei assim e falei, não, vou correr até aquele portão ali. E continuei correndo. Vou correr mais um pouquinho. E continuei correndo. Falei, não vou aguentar mais. Daqui a pouco falei, não, estou quase perto do SESI. Vou correr até no portão do SESI. E fui correndo. Aí chegou perto do portão do SESI, já cheguei aqui. Aí eu comecei a cantar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Passei no portão do SESI. E quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou e envio. Rapaz, na hora que vem essa parte, eu tenho chamado, eu me empolguei, acelerei, comecei a correr. Chegou no posto de gasolina, eu estava quase morrendo. Eu falei, eu vou chegar na delegacia. Eu falei, eu vou correr. E eu falei, eu tenho chamado, jamais vou me calar. E fui correndo e cheguei aonde eu tinha que chegar. Mas a verdade é, no meio do percurso a gente precisa falar assim, opa, eu preciso chegar até ali. Eu sei que tem barreira, eu sei que tem cansaço, eu sei que tem luta, mas eu vou chegar até ali. Ei, se eu cheguei até aqui, agora eu não paro mais, eu vou continuar correndo, eu vou alcançar aquilo que Deus falou para mim alcançar. Eu vou chegar no algo que Deus tem para mim. Olha só, Mateus capítulo 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tantas pessoas vão desistir do teu lado, tantas pessoas vão retroceder do seu lado, mas aquele que perseverar até o fim nessa corrida, ei, aquele que perseverar na corrida da perseverança, ele será salvo, ele vai alcançar aquilo que Deus tem para ele, aquilo que Deus tem para casa, para a família dele, em nome de Jesus. Ei, você pode se colocar de pé? Nós precisamos correr essa corrida com perseverança até o final. E isso é que irá nos garantir a vitória. E aí Paulo, sabendo que iria morrer, ele escreve a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você não vai parar. Amém? Fala para o seu irmão, você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar.